O relógio digital no micro-ondas piscava, 2h14 da manhã. Era a única luz na cozinha apertada dos apartamentos da Ribeira, aqui em Lisboa. Eu, o João, estava sentado à mesa laminada e riscada, as minhas mãos cruzadas sobre uma caneca de café que já estava gelado. Olhava o ponteiro dos segundos varrer o mostrador, o rosto imerso na escuridão do apartamento. O silêncio era pesado, só interrompido pelo zumbido distante do frigorífico e mais lá para fora, o lamento distante de uma sirene da polícia, 3 quarteirões adiante. Aquela quietude era enganadora, ou talvez fosse apenas o prelúdio para o barulho que eu sabia que viria. Então a fechadura girou. Um som desajeitado, alto, desrespeitoso para a hora. A porta abriu-se, trazendo consigo o cheiro a ozono, a um perfume masculino caro e o frio úmido de uma tempestade de Lisboa. Lembrava-me das primeiras noites aqui, 7 anos atrás, quando o cheiro era apenas o da tinta fresca e da esperança, e as da manhã significavam um abraço ou um cochicho antes de adormecermos. Agora, eu não estava zangado. Essa era a surpresa maior, penso eu. A raiva tinha se queimado em algum momento por volta da meia-noite, deixando para trás uma cinza fria e cinzenta de clareza. Eram 1h58 da manhã quando tomei um gole do café. Estava frio como pedra. A chuva batia forte contra a janela de vidro único do nosso terceiro andar, sem elevador na Ribeira. Era uma noite miserável em Lisboa, daquelas que se infiltram nos ossos e na alma. Olhei para o corredor. Alinhadas contra a parede estavam 3 malas de viagem. 2 grandes com um padrão floral e uma mais pequena de mão. Fui eu que as fiz. Não atirei as roupas dela para dentro. Dobrei-as cuidadosamente. Empacotei os seus produtos de higiene. Até o carregador do telemóvel dela meti na mala. Era uma cortesia. Era também um despejo. E eu sentia tudo isso, o paradoxo. No fundo, a minha cabeça sabia que isto era inevitável, mas o meu coração não parava de martelar, como um pássaro preso. Às 2h03, a fechadura girou. O rangido de metal contra metal, um resmungo de raiva abafado, e depois a porta abriu-se. O vento entrou, carregando o cheiro a asfalto molhado e algo mais, algo distintamente caro. Santal 33, o perfume que o Pedro Campos usava. Eu sabia porque tinha pesquisado no Google depois de o cheirar no cachecol da Ana há 2 semanas. 300 euros por um frasco. Ridículo, quando nós mal conseguíamos pagar as contas. A Ana entrou, sacudindo o chapéu de chuva. Vestia o gabardine bege que tinha comprado a crédito no mês passado. O cabelo, geralmente preso num rabo de cavalo prático para os turnos no café, estava solto, em ondas suaves que agora estavam úmidas da tempestade. O batom estava ligeiramente borrado. Gelou quando me viu sentado no escuro. "Jesus, João", respirou, a mão a voar para o peito. "Assustaste-me, porque estás sentado no escuro?" "À espera", respondi. A minha voz estava firme, sem o arranhão do sono. A Ana tirou os sapatos de salto alto, vermelhos, outra compra que ela não conseguia explicar, provavelmente mais uma dessas necessidades de investimento que ela agora tanto falava. E suspirou, o som de uma mulher a carregar o peso do mundo. Entrou na cozinha, ignorando as malas no corredor. Abriu o frigorífico, tirando uma garrafa de água. "Disse-te para não me esperares." Falou de costas para mim. A reunião atrasou-se. "Estes investidores não trabalham das 9 às 5, João. Tens de estar disponível quando o dinheiro está disponível." "Foi isso que aconteceu?" Perguntei. "Garantiste o dinheiro?" A Ana virou-se encostando-se ao balcão. Parecia exausta, mas havia um brilho maníaco nos seus olhos, uma espécie de êxtase impulsionado pela adrenalina. "Melhor, garanti o negócio da Avenida da Liberdade. O Pedro finalmente concordou em colocar o meu nome no contrato. Vai acontecer, João. Finalmente vou sair da indústria de serviços." Bebeu um longo gole de água,
limpando a boca com as costas da mão. Olhou para mim, à espera de aplausos, à espera que eu ficasse impressionado. Consegui o que precisava, disse com um ligeiro desafio no queixo. Olhei para ela, olhei mesmo para ela. Via a mulher com quem me casara há 7 anos, a miúda que se ria das minhas piadas terríveis e fazia sandes de queijo tostado à meia-noite. E via a estranha ali parada agora, a cheirar a perfume de outro homem e a mentiras. Conseguiste o que precisavas, repeti devagar. Sim, disse, a voz mais cortante, e fiz isto por nós, para não termos de viver para sempre nesta espelunca. Levantei-me. A cadeira arrastou-se ruidosamente contra o linóleo. Passei por ela, não em direção ao quarto, mas em direção à porta da rua. Isso é bom, Ana, disse. Parei ao lado da fila de malas, porque vais precisar de um sítio para ficar esta noite. A Ana pestanejou, os olhos a ajustarem-se à luz fraca do corredor. Olhou para baixo, viu os padrões florais da sua bagagem, viu a mala de mão. O que é isto? Sussurrou. Empacotei tudo, disse eu. As tuas roupas, os teus sapatos, aquele fato que compraste com o dinheiro da conta conjunta, o segundo telemóvel que guardas na tua bota de inverno. A cor esvaiu-se do rosto dela tão depressa que parecia doloroso. João, para. Estás a ser dramático. Eu estava a trabalhar. Não, disse eu, abrindo a porta do apartamento. O vento frio uivou de novo. Estavas a trabalhar quando servia as mesas no Café Aurora. Hoje à noite estavas a pagar um preço que eu não concordei em dividir contigo. Eu não dormi com ele, gritou, a mentira a sair automática e desesperada. Eu não gritei, não atirei nada. Apenas a olhei com uma exaustão que me ia mais fundo que os ossos. Ana, disse suavemente, as tuas malas estão prontas. Como é que chegamos a isto? Uma pergunta que não parava de me ecoar na cabeça naquelas longas horas de espera, enquanto dobrava as suas roupas, uma a uma. Cada peça era uma memória, um alfinete, um marco na estrada que nos trouxe aqui. Não consigo colocar uma data exata para quando as coisas começaram a mudar, sabes? Foi um processo gradual, quase imperceptível. Lembras-me perfeitamente, acho que foi por altura do nosso 7º aniversário no inverno. Ou talvez fosse primavera. As estações aqui em Lisboa são sempre tão amenas. Misturo as datas com frequência. Era um dia frio, ou talvez não. A Ana estava radiante, como sempre, naquele vestido azul que tinha encontrado num daqueles mercados de rua em Alfama. Tinha uma certa elegância que ela sempre soube realçar, mesmo com peças baratas. Mas os olhos dela... os olhos dela. Em vez de se fixarem em mim, na minha cara, no que eu tinha para lhe dizer, saltitavam nervosamente pelos preços do menu. Feliz aniversário, Ana, disse, levantando o meu copo de vinho da casa. Há 7 anos e a tua promoção. Gerente de turno fica bem no currículo. A Ana bateu o copo dela contra o meu. Mas o sorriso não chegava aos olhos. Há 7 anos, ecoou suavemente, e há um aumento de 50 cêntimos. Eu encolhi-me. Foi um pequeno movimento, um apertar da mandíbula, mas disfarcei-o com um gole de vinho tinto ácido. É um passo, querida. As indústrias matos são sólidas. A pensão é boa. Estamos a construir algo real. Eu sei, suspirou, pousando o copo. É que eu pensei que aos 30 estaríamos mais avançados, João. Pensei que teríamos saído da ribeira. Estou cansada de cheirar a frita quando chego a casa. O empregado chegou com a conta, colocando a pequena pasta preta na mesa como um juiz a proferir um veredito. O restaurante não era exorbitante, apenas um bom italiano nos arredores do Chiado. Mas para nós, era um cálculo. Abri a pasta, 84 euros. Procurei a minha carteira, a velha e gasta de pele que estava lisa nos cantos. Tirei o meu cartão de débito, mas a mão da Ana voou pela mesa, cobrindo a minha. Não, sussurrou,
A voz tensa com uma vergonha que eu não compreendia. Estamos acima do limite na conta conjunta. O cheque da renda ainda não foi descontado. Fiz uma pausa, o meu orgulho a latejar. Fiz 2 turnos extras na semana passada. Tá tudo bem. Por favor, João, não arrisques a taxa de descoberto. Usa o dinheiro do pote. Olhei para ela, vendo o pânico genuíno nos seus olhos. Lentamente, guardei o cartão e tirei uma pilha de notas de 10 e de €1 amarrotadas. O dinheiro de emergência que guardávamos acima do frigorífico. Contei as notas na toalha de mesa branca e imaculada. 1, 2, 3. O empregado pairava por perto, fingindo não olhar. Mas senti o peso do olhar do homem. Senti o peso do casal na mesa ao lado, que ria por cima de uma garrafa de champanhe que custava mais do que o meu orçamento semanal para compras. Vi a Ana encolher-se. Não me olhava. Estava a olhar para a toalha de mesa, desejando poder dissolver-se no tecido. Que ironia, não é? A vergonha dela tornou-se a nossa. E eu, na altura, achava que era por falta de dinheiro. Às vezes, quando não conseguia dormir, nos dias que se seguiram aquela noite no restaurante, e houve muitas noites assim, pensava no meu pai. Na forma como ele sempre dizia, não confies em ninguém que soe demasiado bem. Ele referia-se aos vendedores no mercado de Setúbal, com as suas promessas de peixe fresco a preços impossíveis. Mas agora eu compreendia de outra forma. Aquele apartamento, as promessas de um futuro melhor, as novas amizades que a Ana começou a fazer, tudo soava demasiado perfeito, demasiado grandioso. E o perfeito não existe. Isso eu tinha aprendido no meu trabalho, onde um pallet mal colocado podia derrubar uma pilha inteira. Se soa demasiado bem, provavelmente é uma fraude. Por que demorei tanto a aplicar essa regra à minha própria vida, Ana? 3 dias depois, o cheiro a café queimado e bacon rançoso pairava pesado no Café Aurora. Era a hora do almoço e a Ana estava a mil. Equilibrava 3 pratos no braço esquerdo, enquanto reabastecia o café de um caminhonista com a direita. Os seus pés pulsavam nos sapatos antiderrapantes. Ei, querida, os meus ovos estão frios, resmungou um cliente habitual. Já vou tratar disso, Zé, disse ela, praticando uma voz alegre que não sentia. A campainha acima da porta tocou. Um homem entrou. Não parecia o cliente habitual do Aurora. Vestia um fato cinzento carvão, feito à medida, que abraçava ombros largos. Não olhou para o menu. Caminhou diretamente para uma mesa de canto, tirou um portátil e sentou-se com uma postura de proprietário que fez o café apertado parecer subitamente mais pequeno. Eu não estava lá nesse dia, claro. Esta parte, as primeiras impressões do Pedro Campos na vida dela, foi o que a Ana me contou, por alto, e o que eu fui preenchendo com os pedaços soltos de informações que me caíam no colo mais tarde. Ela lavou as mãos no avental e foi ter com ele. Café? Ele olhou para cima. Os olhos eram de um azul claro e penetrante, contrastando com o cabelo escuro. Sorriu, e não era aquele sorriso lascivo a que ela estava habituada dos trabalhadores do armazém. Era educado, avaliativo e, o que eu só percebi bem mais tarde, perigoso. Preto, por favor. E seja qual for o especial, desde que não venha de lata, disse ele. A voz era suave como um uísque caro. Ela ofereceu-lhe o bolo de carne, algo que eu adorava e ela preparava muitas vezes. Ela disse-lhe quase instintivamente, o meu marido gosta. Aquele escudo, sabes? Eu lembro-me dela a usá-lo nos primeiros anos. Mas o Pedro não se intimidou. Apenas olhou para a aliança barata no dedo dela e disse, um homem sortudo por ter alguém que trabalha tão arduamente. Ele não falou com ela de novo durante a hora seguinte. Comeu o seu bolo de carne, digitou furiosamente no portátil e fez 2 chamadas onde falou sobre licenças de urbanização e capitais de 7 dígitos. A Ana contou-me que se viu a demorar perto da mesa dele, a limpar mesas já limpas, só para ouvir as palavras.
capital, alavancagem, portfólio. Quando ele finalmente se levantou para sair, o café já estava mais calmo. Abotoou o casaco e olhou para ela uma última vez. Sou o Pedro, disse ele. Pedro Campos. Ana, respondeu ela, apertando o bloco de pedidos. Tens um olhar perspicaz, Ana. Estás a observar a sala, a antecipar necessidades. Essa é uma habilidade desperdiçada a reabastecer chávenas de café. Ele colocou uma nota de 100 euros na mesa. A conta do almoço dele era de 12 euros. Fica com o troco, disse, virando-se para a porta. Considera-o um investimento. A Ana ficou a olhar para a nota. Aquilo era mais do que ela ganhava em 2 turnos. Olhou pela janela, vendo-o entrar num Mercedes prateado estacionado ao lado da carrinha enferrujada do Zé. O coração batia-lhe no peito, não com desejo, mas com uma fome repentina e faminta pelo mundo em que ele vivia. Ela nunca me disse isso diretamente, mas eu lia nas entrelinhas das suas palavras e mais tarde, nos seus olhos. Ela queria sair. E ele mostrou-lhe a porta, ou pelo menos a ilusão de uma porta. Nas 3 semanas seguintes, o Pedro Campos tornou-se tão regular como o café da manhã no Café Aurora. Não vinha todos os dias, apenas o suficiente para fazer sentir a sua ausência, criando um ritmo de antecipação que a Ana, segundo ela, sentia. Nunca se sentava na sessão dela por acidente. Ele esperava. Não a cortejava da mesma forma que os camionistas com as suas piadas grosseiras ou os estudantes universitários com os seus sorrisos tímidos. O Pedro a cortejava pelo intelecto. Perguntava-lhe sobre o bairro, sobre que armazéns antigos estavam a ser vendidos, sobre o fluxo de tráfego na rua 24 de julho. Vês coisas, Ana, disse-lhe ele uma terça-feira, gesticulando para a janela com uma mão cuidada. A maioria das pessoas vê um terreno abandonado. O que vês tu? A Ana fez uma pausa, o bule de café pesado na mão. Olhou para a fábrica têxtil abandonada do outro lado da rua. Vejo um atalho que as crianças usam para a escola. Vejo um sítio que inunda quando chove muito, porque a drenagem está bloqueada. O Pedro acenou com a cabeça, os olhos a brilhar. Exatamente. Inteligência local. Isso é o que os promotores do Chiado perdem. Eles olham para folhas de cálculo. Tu olhas para o chão. Isso tem valor. Ele deslizou um cartão pela mesa de fórmica. Era pesado, preto mate com letras prateadas. Pedro Campos, parceiro de desenvolvimento sênior, Ascent Capital. Estou a montar uma equipa para um projeto de revitalização nesta área. Preciso de um consultor. Alguém com olhos na rua. Paga-se uma comissão de 5% sobre qualquer propriedade que eu feche com base na tua dica. A Ana ficou a olhar para o cartão. 5% de um edifício comercial podia ser mais do que eu, e ela ganhávamos em 5 anos. Não tenho licença, Pedro. Sou empregada de mesa. És um recurso, Ana, não te limites. Almoça comigo na quinta-feira. Podemos discutir os detalhes. Aquela noite, o ar no apartamento parecia mais fino, mais apertado. Eu estava no sofá, a cuidar de um ombro dorido de descarregar uma remessa dupla de peças de aço. O cheiro à pomada de gelo e a caçarola reaquecida enchia a pequena sala. Deu-te um cartão? Perguntei, sem levantar os olhos da televisão. Um tipo de fato a dar um cartão de visita a uma empregada de mesa geralmente significa uma coisa, Ana. E não é imobiliário. A Ana arrepiou-se fechando a máquina de lavar louça com um pouco de força demais. Por que é que vais sempre por esse caminho, João? Porque não podes acreditar que talvez, apenas talvez, alguém veja que tenho cérebro, que não sirvo apenas para carregar ovos. Mutei a televisão e virei-me para eu olhar. O meu rosto estava cansado, marcado pela sujidade do armazém que um duche nunca limpava completamente. Eu sei que és inteligente, querida, mais inteligente que eu com certeza, mas também conheço tipos como esse. Eles não dão percentagens a estranhos. Eles querem algo. Só estou a dizer para teres cuidado.
Não deixes que ele te venda um sonho que não é real. É real, a Ana disparou. Ele respeita-me. Perguntou a minha opinião sobre o zoneamento perto do antigo pátio ferroviário. Zoneamento? Soltei uma risada curta e seca. Querida, tu não sabes a primeira coisa sobre leis de zoneamento. Nem eu. Somos pessoas trabalhadoras. Não há vergonha nisso. Nós. A palavra pairava no ar como uma âncora. A Ana olhou para mim. Eu era sólido, fiável e terrivelmente contente com a minha sorte na vida. Eu estava feliz aqui. Estava feliz com o laminado a descascar e a pomada para as dores. Vou fazer um turno extra na quinta-feira, disse a Ana de repente. A mentira tinha um sabor metálico na língua dela, mas escorregou com uma facilidade aterrorizante. O Zé ligou. Precisam de cobertura. Eu não pestanejei. Não suspeitei de nada. Por quê? Em 7 anos, ela nunca me tinha dado motivos para duvidar dela. Tudo bem, só não te esgotes. Conseguimos pagar a renda este mês sem isso. Não é pela renda, João, sussurrou, apagando a luz da cozinha, mergulhando-nos na penumbra cinzenta da noite. É pelo futuro. Momentos assim, era como assistir a um barco a afastar-se da costa e a acreditar que estava apenas a ir dar uma volta, quando, na verdade, já estava a zarpar para outro continente. Sinto que, por mais que eu agora consiga encaixar as peças, naquela altura, o meu cérebro de gestor de logística estava focado apenas na eficiência, na resolução de problemas óbvios. Eu via as coisas a serem colocadas no sítio, os papéis a serem preenchidos, os caminhões a saírem do armazém. Mas não via a emoção, a narrativa por trás de tudo. E a Ana, ela era a narrativa que eu devia ter lido com mais atenção. Pensar que não arrisques a taxa de descoberto era a coisa mais importante a preocuparmos-nos. Era tão ingênuo, tão cego. Mas como é que te pões a suspeitar de quem amas? Como é que começas a questionar a lealdade da pessoa que partilha o teu teto e os teus sonhos? Era um território desconhecido para mim. Sempre vi as relações como algo fixo, como um contrato assinado e selado. Mas a vida não é um contrato de trabalho, pois não? É um labirinto cheio de becos sem saída e de atalhos tentadores. E eu, naquela altura, não conseguia ver o mapa. Na quinta-feira, a Ana não foi para o Aurora. Foi à casa de banho da biblioteca pública, 3 quarteirões dali, mudou para o vestido azul de alfama que usara no nosso aniversário e aplicou uma camada de batom que comprara especificamente para aquele almoço. Contou a si mesma que era apenas negócio. Contou a si mesma que estava a fazer isso por mim, para nos tirar do buraco. Mas enquanto caminhava em direção ao bistro francês, onde o Pedro a esperava, ela verificou o seu reflexo numa montra e não viu uma esposa a tentar ajudar o seu marido. Viu uma mulher a tentar escapar dele. A transformação não aconteceu da noite para o dia. Foi uma lenta erosão do familiar, substituída por uma fachada brilhante e frágil. Começou com a roupa. A Ana deixou de usar as suas calças de ganga desbotadas e hoodies confortáveis nos dias de folga. Em vez disso, começou a trazer para casa sacos de roupa de boutiques do centro, lugares onde não punham etiquetas de preço nas montras. É um investimento, João, argumentou ela uma noite de pé em frente ao nosso espelho do quarto, distorcido, num saia-lápis cinzenta carvão e uma blusa de seda que brilhava sob a luz dura do teto. O Pedro diz que a aparência é moeda nesta indústria. Se quero que os clientes confiem em mim com portfólios de milhões, não posso parecer que limpo mesas para viver. Eu estava sentado na beira da cama, as mãos ainda cinzentas de pó de armazém, apesar de as ter esfregado 2 vezes. Olhei para ela e por um segundo não reconheci a minha mulher. Ela parecia sofisticada, profissional e totalmente deslocada no nosso quarto com o papel de parede a descascar e a cômoda em segunda mão.
Temos 200 euros de poupanças, Ana, disse baixinho. Essa camisa custa mais do que o nosso seguro de carro. E quando o cheque da comissão do negócio do chiado for aprovado, vou repor 10 vezes, disparou ela, alisando a seda sobre as ancas. Tens de gastar dinheiro para fazer dinheiro. É economia básica, João. Deus, por que é que pensas sempre tão pequeno? Esse era o novo refrão. Pensar pequeno. Não era só a roupa, era a forma como ela olhava para o nosso apartamento agora. Passava o dedo pelo balcão laminado da cozinha e suspirava com uma exaustão performática. Queixava-se das correntes de ar das janelas, do barulho dos vizinhos, do cheiro do corredor. Falava com um novo vocabulário, salpicando as nossas conversas de jantar com palavras como capital, alavancagem e herói. Termos que brandia como armas para provar que me tinha ultrapassado. Eu absorvia tudo. Absorvia os insultos à nossa casa, da qual tinha tanto orgulho em alugar há 7 anos. Absorvia a forma como ela se afastava quando tentava tocá-la, alegando que estava estressada ou concentrada. Mantive a cabeça baixa, fiz 3 turnos extras nas indústrias Matos e tentei ser a âncora enquanto ela se afastava para o mar. Mas a logística era a minha área. Eu geria o inventário. Rastreava as remessas, notava discrepâncias. Aconteceu numa terça-feira, 3 semanas depois de os almoços de negócios se terem tornado uma ocorrência regular. A Ana estava no banho, a lavar o dia, com um novo e caro gel de banho que cheirava a bergamota. A mala dela, uma elegante pasta de pele que substituíra a sua bolsa de lona, estava aberta na mesa da cozinha. Eu não era um homem cuscuvilheiro. Acreditava na privacidade. Mas, enquanto passava, um pedaço de papel saiu da mala, levado pela corrente de ar da janela. Curvei-me para o apanhar. Era um recibo. A minha intenção era apenas colocá-lo de volta, mas o logótipo no topo chamou a minha atenção. Salão Safira. Eu conhecia o Safira. Era um bar no terraço na Avenida da Liberdade, o tipo de lugar onde uma garrafa de água custava 10 euros, e o elevador exigia um cartão-chave. Olhei para a data. Ontem, às 13h30. Olhei para o total, 412,50 euros. O ar deixou os meus pulmões. 400 euros, para um almoço. Percorri a lista detalhada. 2 doses de mini hambúrgueres Wagyu. Uma garrafa de Veuve Clicquot, um risoto de trufas. As minhas mãos tremeram ligeiramente. Isto não era um almoço de negócios, ou se fosse, não era o tipo de negócio que a Ana tinha o direito de conduzir. Estávamos a comer ramen 3 vezes por semana para poupar para uma nova caixa de velocidades para o nosso carro. E ela estava a beber champanhe que custava mais do que o meu orçamento semanal de compras. A água do duche parou. Fiquei a olhar para o recibo. A matemática não batia certo. Mesmo que o Pedro estivesse a pagar, por que a Ana estava com o recibo? A não ser que ela tivesse pago. A não ser que ela estivesse a tentar impressioná-lo. A tentar fazer o papel de parceira igual, usando o cartão de crédito que tinha jurado ser apenas para emergências. Ou talvez nem sequer fosse um almoço. Quem sabe? Tudo aquilo misturava-se na minha cabeça. A raiva, a tristeza, a confusão. O que é que se faz quando a pessoa que tu mais confias te trai? O que farias tu? Ouvi a porta da casa de banho abrir-se, a nuvem de vapor a sair. A Ana cantarolava uma melodia que não reconhecia, algo jazzístico e sofisticado. Dobrei cuidadosamente o recibo e guardei-o no bolso. Não a confrontei. Ainda não. No armazém, não se reporta um item em falta antes de verificar o manifesto 2 vezes. Juntava os meus dados, construía o meu caso. Olá, disse a Ana, entrando na cozinha com uma toalha enrolada no cabelo. Parecia corada e feliz. Viste o meu telemóvel? O Pedro disse que me ia mandar uma mensagem sobre o horário das visitas. Na mesa, disse. A minha voz soava normal. Aterrorizava-me o quão normal eu conseguia soar enquanto o meu coração se partia.
Obrigada, disse ela, tocando no ecrã, o rosto a iluminar-se com uma notificação. Não olhou para mim. Não viu o homem de pé na sua própria cozinha, a aperceber-se de que estava a ser apagado do livro da sua própria vida. A distância entre nós não era medida em quilômetros. Era medida em silêncio. Tentei superá-lo numa terça-feira. Troquei o meu turno da noite com um novato no armazém, perdendo 4 horas de horas extras. Mas não me importava. Parei no talho da rua 24 de julho e comprei 2 bifes de entrecosto, não os finos e cinzentos do supermercado de desconto, mas cortes grossos e marmoreados, embrulhados em papel de talho branco. Comprei uma garrafa de vinho tinto que custou 18 euros. Limpei o apartamento até o cheiro a lixívia mascarar o aroma persistente de gesso úmido. Queria lembrá-la. Queria lembrar a Ana que éramos uma equipa, que a mesa laminada ainda podia ter um banquete, que eu ainda era o homem que ela tinha prometido amar na doença e na saúde, na pobreza e na riqueza. Às 19 sós, os bifes estavam temperados, a repousar no balcão. As batatas estavam a assar. As velas estavam acesas, as chamas a tremeluzir na sala com correntes de ar. Às 19h15, o meu telemóvel vibrou. Não consigo ir jantar. O Pedro conseguiu-nos um lugar na gala do Museu Nacional de Arte Antiga. Grande oportunidade de networking. Não me esperes. Amo-te. Olhei para o ecrã. Amo-te. 2 palavras digitadas por polegares que provavelmente estavam a segurar um copo de champanhe naquele momento. Eu não respondi. Desliguei o forno. Apaguei as velas. O fumo enrolou-se, cinzento e fino, desaparecendo no teto. Comi o meu bife de pé junto à pia, cortando a carne com um garfo, mastigando mecanicamente. Tinha sabor a cinza. Deitei o vinho pelo ralo. Não ia beber sozinho esta noite. Isso parecia demasiado uma rendição. 2 dias depois, a chuva caía em lençóis, transformando as ruas de Lisboa em rios cinzentos. Terminei o meu turno mais cedo. O armazém teve um corte de energia e o capataz mandou toda a gente para casa às 14 horas. Sentei-me no meu caminhão a ver os limpa-para-brisas baterem para a frente e para trás. O turno da Ana no Café Aurora terminava às 15 horas. Normalmente ela ia de autocarro. Hoje, com este tempo, eu iria buscá-la. Ir-lhe-ia fazer uma surpresa. Talvez a levasse para casa, lhe fizesse um chocolate quente, apenas para existirmos no mesmo espaço, sem a pressão dos negócios ou do networking. Estacionei no café às 14h45. O letreiro de neon zumbia e piscava contra a escuridão. Lá dentro, as janelas estavam embaciadas. Sacudi o meu chapéu de chuva e empurrei a porta. O cheiro familiar de gordura de bacon e café velho atingindo-me como uma parede física. Percorri o salão. Vi a Sofia, uma empregada de 60 anos com um penteado em forma de colmeia, a reabastecer os ketchups no balcão. Vi o cozinheiro a raspar a chapa. Não vi a Ana. Aproximei-me do balcão. Olá, Sofia. A Sofia levantou os olhos, o rosto a suavizar-se quando me viu. João, querido, pareces ensopado. Queres um café? Só à procura da Ana, disse, percorrendo as mesas do fundo. Saí mais cedo. Pensei em poupá-la a viagem de autocarro nesta confusão. A Sofia fez uma pausa. Pousou a garrafa de ketchup devagar. Olhou para o cozinheiro, depois de volta para mim. A expressão dela mudou de acolhedora para confusa e depois para algo piedoso. João começou limpando as mãos no avental. A Ana não está aqui. Ela está na casa de banho? Fez um turno duplo? Não, querido, disse a Sofia, a voz dela baixando, cortando o tilintar dos talheres. A Ana despediu-se. Fiquei congelado. O barulho do café pareceu desaparecer. O quê? Despediu-se há 2 semanas. Veio numa segunda-feira, entregou o avental, disse que tinha uma grande oportunidade no centro. Imobiliário ou algo assim. A Sofia franziu a testa. Ela não te contou?
O mundo inclinou-se sobre o seu eixo. 2 semanas. Durante 14 dias, a Ana tinha saído do apartamento todas as manhãs às 7h30. Tinha se queixado de dores nos pés à noite. Tinha falado do Zé a dar gorjetas mínimas e da máquina de café expresso avariada. Tinha chegado a casa, olhou-me nos olhos e mentiu sobre um dia que nunca aconteceu. Certo, disse. A minha voz soava oca, como se viesse de outra pessoa. Certo. Esqueci-me. Ela mencionou. A minha cabeça está apenas confusa com a tempestade. A Sofia não acreditou em mim. Eu via isso nos olhos dela, mas ela acenou com a cabeça de qualquer maneira, um pequeno ato de misericórdia. Claro, João. Diz-lhe que sentimos falta dela, está bem? Sim, disse. Virei-me as minhas botas pesadas no chão de linóleo. Saí de novo para a chuva. Não corri para o caminhão. Deixei a água ensopar o meu casaco, gelando-me até aos ossos. Onde estava ela, se não estava ali a ganhar o salário mínimo? Então, para onde ia todos os dias? E mais importante, as roupas, os almoços, os recibos de 400 euros? Se ela não tinha salário, quem estava a financiar o estilo de vida da senhora Ana Silva? Sentei-me no meu caminhão, o motor frio. Olhei para o banco do passageiro onde a tinha imaginado sentada, a sorrir, agradecida pela boleia. Estava vazio. Estava vazio há muito tempo. Eu simplesmente não tinha notado o fantasma ali sentado até agora. Eu não a confrontei naquela noite. Não gritei quando ela entrou pela porta às 18h30 a queixar-se de um cliente rude num trabalho que não tinha há 2 semanas. Eu ouvi. Acenei com a cabeça. Aquecei uma lata de sopa para ela porque ela disse que estava demasiado cansada para cozinhar. Observei-a esfregar os pés, alegando que estavam inchados de estar de pé nos azulejos do café. Mas quando ela foi à casa de banho para lavar o rosto, olhei para as solas dos sapatos dela. Estavam imaculadas, sem gordura, sem marcas de arranhões, sem resíduos pegajosos de xarope derramado. Pareciam sapatos que tinham passado o dia em carpete ou num carro. A logística de uma mentira, percebi eu, era complexa. Tinhas de rastrear as variáveis. Na manhã seguinte, depois de a Ana ter saído, alegando que tinha um turno cedo, eu liguei para o armazém a dizer que estava doente. Foi a primeira vez em 4 anos. Esperei junto à janela até que as luzes traseiras dela desaparecessem na esquina. Depois desci para onde estacionei o meu caminhão. Eu não a segui. Não precisei. Eu precisava de uma base. Fui até onde o carro dela tinha estado estacionado. Havia uma mancha de óleo fresca no cimento. Anotei. Depois esperei. Quando ela voltou naquela noite, alegando um turno de 8 horas, desci para verificar o correio depois de ela estar no duche. Abri a porta do carro dela com a minha chave suplente. O interior cheirava diferente, não a batatas fritas velhas, mas a limpa-peles e Santal 33. Verifiquei o odômetro. Anotei a quilometragem há 3 dias, quando enchi o tanque para ela. 64.210. Agora lia 170 milhas. O Café Aurora ficava a 3 milhas de distância. Uma viagem de ida e volta eram 6. Mesmo com recados, talvez 10. Ela estava a conduzir para os subúrbios, ou estava a conduzir em círculos, ou estava a conduzir outra pessoa. Verifiquei o porta-luvas, vazio, exceto pelo registro e seguro. Verifiquei debaixo dos assentos. Nada. Verifiquei a mala. Estava limpa, suspeitosamente. O cobertor que usávamos para piqueniques tinha desaparecido. No seu lugar estava um saco de roupa do El Corte Inglês, vazio, mas ainda com o cheiro a tecido novo. Fechei a mala silenciosamente. Os dados estavam a acumular-se. Discrepâncias no livro Razão. Voltei para cima. A Ana estava no sofá a ver um reality show sobre house flippers. Ela sorriu para mim, um reflexo que não chegava aos olhos. Correio? Perguntou. Só contas, disse eu. Atirei os envelopes para a mesa. Água, eletricidade,
cartão de crédito. Ela encolheu-se com o último, mas não desviou os olhos da televisão. Naquela noite, esperei até a respiração dela se estabilizar no ritmo profundo do sono. Saí da cama, as tábuas do chão frias sob os meus pés descalços. Mexia-me como um fantasma na minha própria casa. Fui ao armário do corredor. Era ali que ficavam os equipamentos sazonais. Casacos de inverno, botas pesadas, as coisas de que não se precisava em junho. A Ana nunca ia lá durante o verão. Procurei as suas botas de inverno pesadas, as forradas a pelo sintético que ela usava quando o vento de Lisboa, vindo do Tejo, era brutal. Não sabia por que verifiquei ali. Talvez fosse instinto. Talvez fosse porque sabia que ela sabia que eu nunca tocava nos sapatos dela. Levantei a bota esquerda. Parecia pesada. Meti a mão para dentro, para lá do forro. Os meus dedos tocaram em algo frio e suave. Puxei-o para fora. Era um iPhone. O modelo mais recente, elegante e prateado, com 3 lentes de câmera na parte de trás. Não era o Android dela com o ecrã rachado. Era um aparelho que custava 1.000 euros. Segurei-o no corredor escuro, o meu coração a martelar contra as costelas como um pássaro preso. Pressionei o botão lateral. O ecrã acendeu-se, cegamente brilhante nas sombras. 1h14 da manhã, terça-feira, 18 de junho. A foto de fundo não era minha. Não era nossa. Era uma foto do horizonte de Lisboa, tirada de uma varanda alta, olhando para as luzes da cidade. Uma notificação estava no ecrã de bloqueio. Uma mensagem de texto de P. Investe em ti, Ana. Deixa de pensar como uma inquilina e começa a pensar como uma proprietária. Vemo-nos na suíte amanhã. Fiquei a olhar para as palavras. Inquilina. Proprietária. Não tentei desbloqueá-lo. Não precisei de ler o resto. A existência do telemóvel era a resposta. Era uma linha separada para uma vida separada. Uma vida onde ela era proprietária e eu era apenas o senhorio de um edifício em ruínas que ela esperava desocupar. Limpei o ecrã na minha t-shirt para remover as minhas impressões digitais, deslizei o telemóvel de volta para a bota e coloquei a bota exatamente onde a tinha encontrado. Voltei para a cama, deitando-me ao lado da mulher que sonhava com suítes e horizontes. Olhei para o teto, traçando as manchas de água no gesso, e pela primeira vez comecei a calcular a estratégia de saída. Naquele mesmo instante, lá no Salão Safira, 40 andares acima da rua, o vento era feroz, chicoteando o cabelo dela pela cara. Mas a Ana não sentia o frio. Sentia-se elétrica. Eram 23h45. A celebração pela aquisição da Avenida da Liberdade estava em pleno. Homens em fatos de 5.000 euros cortejavam mulheres que pareciam ter saído de revistas. A Ana estava perto da beira do grupo, agarrando uma flute de champanhe que tinha aquecido na mão. Estava à espera do Pedro. Ele tinha prometido um brinde. Tinha prometido apresentá-la aos sócios ocultos como o novo rosto da empresa. Ela percorreu a multidão. A música era um ritmo de baixo pulsante e baixo que fazia tremer os dentes. Viu o Tiago, o advogado do Pedro, a rir perto do bar. Viu as pesadas cortinas de veludo da secção VIP a esvoaçar. A Ana moveu-se em direção ao recanto privado. Ela queria fazer parte do círculo íntimo. Tinha-o merecido. Tinha assinado os papéis naquela manhã, pilhas deles, jargão legal que ela mal leu porque o Pedro lhe tinha dito. É o padrão, confia em mim. Ela alcançou a cortina, mas parou quando ouviu o seu nome. Ela sabe? Perguntou uma voz. Era o Tiago, o advogado. A voz dele era arrastada, relaxada com a bebida. Sabe o quê? Que é um gênio? A voz do Pedro respondeu suave e divertida. Não, ela pensa que é sócia, Tiago. Deixa-a ter um momento. A Ana sorriu para si mesma. Vês, ele respeita-me. Estou a falar a sério, Pedro. O Tiago insistiu. Os problemas estruturais nesse edifício são um pesadelo. A Câmara vai condená-lo dentro de 6 meses.
Se a Agência Portuguesa do Ambiente se envolver com a remediação da tinta de chumbo, então a APA vai atrás do arrendatário principal. O Pedro interrompeu. A diversão tinha desaparecido, substituída por um pragmatismo frio e predatório. E quem é o arrendatário principal nos documentos da LLC? Houve uma pausa. O tilintar do gelo contra o vidro. Ana Silva, disse o Tiago baixinho. Exatamente, disse o Pedro. Ana Silva, sem bens a confiscar, sem advogado de retenção e um desejo desesperado de ser importante. Ela é o escudo de responsabilidade perfeito, Tiago. Se o negócio der certo e fizermos milhões, dou-lhe um bônus. Se a cidade o encerrar e processar por negligência, é a assinatura dela no contrato, não a minha. A Ascend Capital está protegida. A Ana sentiu o sangue esvair-se do seu rosto tão depressa que teve de agarrar a cortina de veludo para se manter de pé. O copo de champanhe escorregou dos seus dedos, saltitando no tapete grosso com um baque surdo, derramando espuma sobre os seus sapatos caros. Ela é empregada de mesa, Pedro, disse o Tiago, suando quase impressionado. Isso é frio. Ela queria ser uma jogadora, disse o Pedro, e a Ana conseguia ouvir o encolher de ombros na sua voz. Dei-lhe uma camisola. Não disse que estava na equipa. Disse que estava no jogo. O mundo inclinou-se. As luzes da cidade abaixo desfocaram-se em riscas de neon cruel. Não era uma parceria. Não era uma mentoria. Era uma armadilha. Ela tinha assinado tudo. Os empréstimos, os acordos de arrendamento, as renúncias de responsabilidade. Pensava que estava a assinar para ter capital. Estava a assinar a sua vida como uma apólice de seguro para um homem que nem sequer a apresentaria aos seus amigos. A Ana recuou, o coração a martelar contra as costelas como um pássaro preso. Virou-se e correu. Empurrou um empregado com uma bandeja de ostras, ignorando o seu grito de espanto. Empurrou as pesadas portas de vidro, tropeçando no átrio do elevador. Pressionou o botão de descida freneticamente, repetidamente. Ele usou-me. A realização foi um golpe físico, um murro no estômago que a deixou ofegante. Todos os jantares, os elogios, a visão, tudo não passou de manipulação. Ele tinha encontrado a pessoa mais faminta da sala e deu-lhe veneno. As portas do elevador abriram-se. Ela entrou, a sua imagem nos espelhos das paredes a zombar dela. O batom estava perfeito, o fato impecável, mas os seus olhos estavam arregalados com o terror de uma criança que tinha perdido a mãe na multidão. Ela precisava de ir para casa. O pensamento atingiu-a com uma clareza repentina e desesperada. Precisava do João. O João que verificava a pressão dos pneus do carro dela todos os domingos. O João que fazia horas extras para que ela não tivesse de se preocupar com a conta da eletricidade. O João que era aborrecido e seguro e real. Ela iria para casa. Contar-lhe-ia tudo. Choraria e imploraria para que ele a ajudasse a consertar. Ele ficaria zangado. Ele tinha todo o direito de ficar, mas ele a ajudaria. Ele sempre consertava as coisas. Era isso que o João fazia. Ela correu para a rua chuvosa, chamando um táxi com as mãos trêmulas. Ribeira engasgou-se para o motorista. Por favor, apenas conduza. Verificou o telemóvel. 1h30 da manhã. Tinha 40 minutos para ensaiar o seu pedido de desculpas. Tinha 40 minutos para descobrir como dizer ao seu marido que tinha arruinado os dois por uma chance de ser outra pessoa. Ela não sabia que, enquanto ela acelerava em direção à salvação, eu estava sentado no escuro e o prazo para o perdão já tinha passado. O som do ferrolho a deslizar para casa foi mais alto que um tiro. A Ana estava no corredor escuro dos apartamentos da Ribeira, a olhar para a tinta a descascar da porta que tinha sido a sua entrada para a segurança durante 7 anos. O número 3, em latão e ligeiramente torto, olhava para ela. João! Gritou, batendo na madeira com a palma da mão. João, abre esta porta.
Não me podes trancar fora da minha própria casa. Silêncio. Nem mesmo o som de passos a recuar. Apenas um silêncio pesado e absoluto que lhe dizia que eu não estava do outro lado à espera de um pedido de desculpas. Eu tinha ido embora. Já tinha saído do quarto, provavelmente sentado novamente àquela mesa da cozinha para terminar o meu café frio. Ela agarrou a maçaneta e agitou-a violentamente. Trancada. Procurou as chaves na mala, os dedos a tremerem tanto que as deixou cair 2 vezes. Finalmente, enfiou a chave na fechadura e girou. Rodou, mas a porta não se moveu. O ferrolho interno, aquele que só se podia engatar por dentro, estava acionado. João, por favor! A sua voz quebrou, mudando de raiva para um pânico agudo e fino. Está a chover, não tenho para onde ir. Nada. Uma porta no corredor abriu-se uma fresta. A dona Amélia, a viúva idosa do C, espreitou, os olhos apertados em julgamento. Avaliou o cabelo desgrenhado da Ana, o gabardine caro e as 3 malas floridas alinhadas como lápides contra a parede. Faça menos barulho, sibilou a dona Amélia. Pessoas decentes estão a dormir. A porta fechou com um clique. A Ana desabou contra na parede, deslizando até ao chão. A adrenalina que a tinha sustentado através da confrontação com o Pedro e a viagem para casa desapareceu, substituída por uma dor fria e oca. Olhou para as malas. Eu é que as tinha feito. A realização fez-lhe o estômago revirar. Eu não tinha decidido isto só naquela noite. Não se empacota uma vida em 3 malas em 10 minutos. Eu tinha estado a planear isto enquanto ela andava a brincar às executivas. Ela não podia ficar ali. O corredor cheirava a couve cozida e a pó, e a luz do sensor de movimento piscou, mergulhando-a na escuridão. Levantou-se, as pernas pesadas como chumbo. Agarrou a pega da mala maior e da de mão. Teria de fazer 2 viagens até o carro. 20 minutos depois, estava sentada no banco do condutor do seu sedã, o motor ao ralenti. O aquecimento estava no máximo, mas ela não conseguia parar de tremer. O carro cheirava a Santal 33, o perfume do Pedro, e, de repente, isso fazia-a querer vomitar. Ela precisava de um plano. Precisava de alavancagem. Procurou o seu telemóvel, não o telemóvel secundário que eu tinha encontrado, mas o seu verdadeiro. Olhou para o ecrã. Tinha assinado os papéis. Ela era a arrendatária. Tecnicamente, legalmente, ela tinha as cartas da propriedade da Avenida da Liberdade. Se o Pedro quisesse jogar, ela podia ameaçar ir às autoridades, podia destruir o seu escudo de responsabilidade. Ligou para o número pessoal do Pedro. Tocou 1 vez, 2 vezes, depois um clique. O número para o qual ligou foi desligado ou não está em serviço. Por favor, verifique o número e tente novamente. A Ana congelou, afastou o telemóvel do ouvido e olhou para ele. Voltou a ligar. O número para o qual ligou. Tentou a linha do escritório. Foi diretamente para um voicemail genérico. Tentou o Tiago, o advogado. Caixa de correio cheia. O pânico, frio e agudo, começou a subir pela sua garganta. Desligado. O Pedro Campos não desligava o seu telemóvel. Ele vivia no seu telemóvel. A não ser que aquele número também fosse um descartável. A não ser que o Pedro Campos, que ela conhecia, fosse apenas uma construção, uma identidade descartável usada para atrair um idiota, garantir uma assinatura e depois desaparecer. Ela apressou-se a abrir a mala, rasgando recibos e tubos de batom, até encontrar a cópia do contrato que tinha enfiado lá dentro antes. Acendeu a luz interior do carro. Acordo de arrendamento. Arrendatário principal, Ana Silva. Fiador, Ana Silva. Indemnização. O arrendatário assume total responsabilidade por todas as conformidades estruturais, ambientais e legais. Virou para a última página. A sua assinatura estava lá, fluida e confiante em tinta azul. Abaixo dela, onde a assinatura do Pedro deveria ter estado como parceiro de desenvolvimento.
Havia apenas um carimbo. Ascent Capital Holdings LLC. Ela não era parceira, não era sequer funcionária. Ela era a única entidade legalmente responsável por um edifício que o Tiago tinha dito ser um pesadelo. O telemóvel na sua mão vibrou. Uma notificação da sua aplicação bancária. Alerta! Conta conjunta terminada em 490. Levantamento de 3.000 euros. João. Ele tinha tirado a sua metade das poupanças. Tinha a deixado com exatamente 142 euros. A Ana deixou cair o telemóvel. Olhou para a rua escorregadia de chuva da Ribeira. Não tinha marido. Não tinha casa. Não tinha emprego. E em algum lugar, numa penthouse no centro, um homem por quem ela tinha traído tudo estava provavelmente a rir enquanto atirava um cartão SIM para o lixo. Engatou o carro, as mãos a apertar o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Não sabia para onde ia, mas sabia que não podia voltar. O retrovisor mostrava apenas a estrada escura e vazia atrás dela, um reflexo perfeito do seu futuro. 3 dias depois, encontramo-nos num café em Campo de Ourique. Era um terreno neutro. Não era o Café Aurora. E não era o Salão Safira. Era um lugar com cadeiras de plástico e luzes fluorescentes, adequado para a autópsia de um casamento. A Ana chegou 10 minutos atrasada. A transformação era chocante. O gabardine caro estava amarrotado, provavelmente de ter dormido no carro ou no sofá de um amigo. O cabelo estava puxado para trás num coque severo, desprovido das ondas suaves que ela tinha criado para o Pedro. Parecia cansada, os seus olhos a varrerem a sala até pousarem em mim. Eu estava sentado numa mesa no fundo. Um envelope de manila sobre a mesa à minha frente. Eu estava bem. Essa foi a parte mais cruel. Eu estava barbeado, a minha camisa engomada, e bebia o meu café com a mão calma e firme de um homem que tinha dormido a noite toda. A Ana deslizou para a mesa em frente a mim. Não pediu nada. Não tenho para onde ir, João, começou a voz rouca. Não começou com um pedido de desculpas. Começou com um problema, esperando que eu o resolvesse. Essa era a nossa dinâmica. Eu consertava as coisas. Ela as estragava. Tens uma mãe no Algarve, disse eu calmamente, e tens um carro. Isso é mais do que algumas pessoas têm. Cometi um erro, sussurrou, inclinando-se para a frente e tentando cruzar o meu olhar. Eu sei que estraguei tudo, mas tu não entendes. O Pedro, ele não é quem eu pensava que era. Ele usou-me, João. Ele enganou-me. Eu não pestanejei. Tomei um gole de café. Eu sei. A Ana congelou. O que queres dizer com um eu sei? Abri o envelope de manila. Não tirei os papéis do divórcio. Ainda não. Tirei uma pilha de páginas impressas, cuidadosamente grampeadas no canto. Deslizei-as pela mesa. A Ana olhou para baixo. Era uma verificação de antecedentes, um dossiê profundo e completo sobre Pedro Campos. Nome real, Carlos R. Vasques. Listava 3 condenações anteriores por fraude eletrônica, uma LLC dissolvida na Flórida e uma lista de ações judiciais civis de investidores que ficaram com o prejuízo de propriedades condenadas. Corri isto há 3 semanas, disse eu calmamente. Mais ou menos na altura em que compraste aquele fato que não podias pagar. A Ana olhou para o documento. A data no rodapé confirmava-o. Tu sabias? Tu sabias que ele era um vigarista e não me contaste? Tentei avisar-te, respondi, a minha voz desprovida de raiva, o que a tornava mais cortante. Lembras-te? Eu disse-te que tipos como esse não dão percentagens a empregadas de mesa. Eu disse-te para teres cuidado. Tu disseste-me que eu estava a pensar pequeno. Disseste-me que eu não tinha visão. Apontei para uma secção destacada na 2ª página. Modus operandi. Visa indivíduos vulneráveis e ambiciosos, sem experiência legal, para servirem como arrendatários principais para propriedades de alta responsabilidade. Eu sou gestor de logística, Ana. O meu trabalho é detetar discrepâncias.
Quando um homem aparece do nada a oferecer o mundo de graça, isso é uma discrepância. Rastreei a matrícula do carro dele. Pesquisei os registros da empresa dele. Demorei 2 horas numa base de dados pública. Então tu apenas me observaste. A voz da Ana elevou-se, tremendo com uma mistura de vergonha e indignação. Tu observaste-me arruinar a minha vida. Eu observei-te fazer uma escolha, corrigir. Eu observei-te mentir-me todos os dias. Observei-te a esconder um telemóvel na tua bota. Observei-te a conduzir para um hotel. Dei-te todas as chances para vires ter comigo, para me contares a verdade, para pedires ajuda. Se tivesses vindo ter comigo uma vez e dito, João, acho que estou a meter-me em problemas, eu teria derrubado o mundo para te tirar disso. Eu recostei-me, a minha expressão fechada. Mas tu não querias a minha ajuda. Tu querias a aprovação dele. Querias ser a inteligente, a parceira, a executiva. Bem, parabéns, Ana. És a CEO de um edifício condenado com 3 violações da APA. A Ana sentiu as lágrimas finalmente escorrerem, quentes e inúteis. Ele desligou o número dele. Os advogados estão a ligar-me. Dizem que devo. Deus, João, dizem que sou responsável por tudo. Vou para a prisão. Não vais para a prisão se cooperardes, disse eu, deslizando um segundo documento pela mesa. Este era legal. Petição de dissolução de casamento. Falei com um amigo advogado. Se nos divorciarmos e declarares falência pessoal, provavelmente consegues proteger-te do pior da dívida corporativa, mas tens de fazer isso sozinha. Sozinha? Engasgou-se. Separei as nossas finanças no dia em que encontrei o recibo do Salão Safira, disse eu. A minha pensão está segura. As minhas poupanças estão seguras. A carrinha está em meu nome. Destampei uma caneta e coloquei-a no papel. Não te posso salvar da dívida, Ana. Assinaste esses papéis como indivíduo, mas posso dar-te um novo começo. Assina isto, pega no teu carro, vai para o Algarve e recomeça. É a última coisa que posso fazer por ti. A Ana olhou para a caneta. Olhou para o homem que ela tinha chamado de simples. O homem que ela tinha desprezado durante 7 anos. Ele tinha sido mais esperto que o vigarista. Tinha-a ultrapassado. E tinha-o feito enquanto ela estava ocupada a olhar para si mesma no espelho. Ela pegou na caneta. A sua mão tremeu violentamente enquanto assinava o seu nome. Não a assinatura arrojada e fluida de uma executiva, mas o traço pequeno e apertado de uma mulher que tinha perdido tudo. Obrigada, sussurrou, empurrando os papéis de volta. Eu não disse de nada. Peguei nos papéis, deslizei-os de volta para o envelope e levantei-me. Coloquei uma nota de 10 euros na mesa pelo café que ela não tinha tocado. Adeus, Ana, disse. Saí do café e fui para a luz do sol, deixando-a na mesa com a mesa de plástico fria e o silêncio de uma vida que ela tinha desmantelado com as suas próprias mãos. 6 meses depois, o inverno finalmente tinha terminado em Lisboa. A lama cinzenta de fevereiro derreteu, revelando o pavimento úmido de março, e com ele veio a sensação de uma cidade a acordar de um longo e febril sono. Eu estava no centro da sala de estar do meu novo apartamento em Príncipe Real. Era um bairro com ruas arborizadas e edifícios de tijolo, muito longe da grade industrial da Ribeira e das torres de vidro pretensiosas do Chiado. Não era uma penthouse e não era um andar em ruínas. Era sólido, tinha pisos de carvalho que não rangiam e janelas que vedavam realmente contra o vento. Segurava uma caixa de livros nos braços, a última carga da carrinha. O meu telemóvel vibrou na ilha da cozinha. Pousei a caixa e aproximei-me. Era uma notificação do meu advogado. Decreto final de dissolução registrado. O senhor está oficialmente solteiro, senhor Silva. Parabéns. Fiquei a olhar para o ecrã. Esperava sentir uma pontada de perda, uma sensação de membro fantasma, onde o meu casamento costumava estar. Em vez disso, senti uma leveza tranquila e crescente.
A dor no peito, que tinha sido a minha companheira constante no último ano. A aperto da desconfiança, o peso da inadequação tinha desaparecido. Eu sabia onde a Ana estava. Os processos legais tinham sido minuciosos. Ela estava em Toledo, no Algarve, a viver com a mãe. Tinha pedido falência há 3 meses para limpar as dívidas do desastre da Ascent Capital. Pedro Campos, ou Carlos Vasques, tinha desaparecido, evaporado no vento com os adiantamentos de outras 3 vítimas, deixando a Ana com o ônus das violações da APA. A última vez que soube, ela estava a gerir um café perto da autoestrada. Não usava mais seda italiana. Usava um uniforme de poliéster e sapatos confortáveis. Estava de volta ao ponto de partida, mas com uma pontuação de crédito que levaria 7 anos para curar. Apaguei o e-mail. Eu não a odiava. O ódio exige energia, e eu tinha parado de gastar energia num mau investimento. Fui até a janela. Era uma grande janela bay voltada para leste. O sol da manhã estava apenas a começar a despontar sobre os telhados, cortando a névoa de Lisboa. Inundava o quarto vazio com uma luz dourada pálida e brilhante. Pensei no homem que eu costumava ser, o tipo que pedia desculpa pelas mãos sujas, o tipo que se sentia pequeno porque não conseguia comprar um horizonte para sua mulher. Percebi agora que a pequenez não estava no meu trabalho. Estava na percepção dela sobre ele. Fui promovido a gerente sênior de operações nas indústrias Matos há 2 semanas. O vice-presidente apertou a minha mão e disse: "Precisamos de pessoas que consigam ver as fendas antes de a barragem rebentar, João. Tu tens olho para a verdade." A verdade. Meti a mão no bolso e tirei um pequeno pedaço de papel dobrado. Era a nota que a Ana tinha deixado com os papéis do divórcio assinados. Apenas 3 palavras. "Sinto a tua falta." Olhei para a caligrafia. Lembrei-me da mulher que costumava escrever listas de compras no verso de envelopes, a mulher que costumava dançar na cozinha ao som da rádio. Também sentia a falta daquela mulher. Mas aquela mulher tinha morrido no momento em que decidiu que era boa demais para a vida que construímos. Fui até a janela e destranquei-a. A guilhotina deslizou suavemente. O ar fresco da primavera entrou, cheirando a terra úmida e a possibilidade. Espantou o ar estagnado do apartamento vazio. Rasguei a nota ao meio, depois de novo ao meio. Atirei os pedaços para o caixote do lixo vazio ao pé da porta. Não estava mais à espera das 2 horas da manhã. Não estava à espera de uma mentira a entrar pela porta. Estava na minha própria casa, paga, com o meu próprio dinheiro, rodeado pelo silêncio de uma paz que eu tinha conquistado. Olhei para o chão, onde o quadrado de luz solar repousava, quente e convidativo. Pisei nele, sentindo o calor no meu rosto. Respirei fundo, enchendo os meus pulmões com o ar limpo e fresco de um novo dia. Tirei o telemóvel uma última vez, redigi uma mensagem para o número que tinha bloqueado há meses, olhei para ela por um longo momento e depois apaguei-a sem enviar. As palavras permaneceram apenas na minha cabeça. O último elogio a um amor que tinha voado demasiado perto do sol. Não perdi uma esposa, Ana. Perdi a pessoa que costumava acreditar que eu era suficiente. E hoje, quem sabe? Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, pergunto-me se tomei as decisões certas, se a minha frieza foi justificada, se não devia ter lutado mais, mesmo quando ela estava tão longe. Provavelmente, ambas as coisas. É assim a vida, não é? Nada é definitivo, nada é perfeito, mas é a minha. Pus o telemóvel no bolso, virei as costas à sombra do passado e comecei a desembalar.